Bom, então nesse terceiro e último vídeo, o vídeo final da aula de princípios de interpretação radiográfica, vamos estudar um pouco mais sobre as condições para realizar a interpretação de uma imagem radiográfica. Tá? Que a gente precisa, o que a gente precisa reconhecer, o que a gente precisa saber na imagem para poder interpretar aquilo, além daquilo que já estudamos. A gente precisa, inicialmente, conhecer e dominar as técnicas radiográficas possíveis de serem realizadas, e isso com certeza inclui a indicação para cada situação clínica que a gente vai enfrentar, o que o paciente vai apresentar. Por exemplo, tanto nesse caso quanto nesse caso, ambos são casos de traumatismos, No caso aqui, um traumatismo facial e aqui um traumatismo dentário, tá? Traumatismo facial, uma fratura na região do arco zigomático, lado esquerdo da face, certo? Então, precisamos, no caso de uma fratura facial, uma radiografia que nos dê uma ampla visualização, uma técnica que nos mostre uma ampla visualização. No caso aqui, então, precisamos de uma radiografia extra-bucal ou extra-oral. E por sabermos que é uma fratura na região do arco zigomático, qual é a radiografia que a gente faz? A radiografia específica para essa condição clínica, que é a radiografia axial de Hirtz, ou axial submentovértex, ou inferior superior, melhor dizendo, de Hirtz. Tá? Já aqui, no caso da segunda radiografia, isso aqui é um traumatismo dentário, tá? Uma fratura complicada de coroa, ou até diria uma fratura coronorradicular, porque já temos a região de fratura, de raiz, melhor dizendo, envolvida, tá? No caso aqui, não precisamos de uma ampla área visualizada, e sim de detalhe. Se precisamos não de ampla área, mas sim de detalhe, o que a gente faz? Radiografia intrabucal. E entre as intrabucais ou intraorais, qual a radiografia que a gente vai optar no caso aqui? Uma periapical, porque é ela que vai mostrar toda a estrutura dentária, da coroa até o ápice e inclusive a região apical. Então precisamos saber, para cada situação clínica, qual a radiografia que a gente vai realizar, ou qual o exame por imagem que a gente vai realizar. Também precisamos conhecer a anatomia radiográfica e as variações dessa anatomia radiográfica, tá? Precisamos reconhecer, por exemplo, todas essas radiografias periapicais, que essa imagem radiolúcida nessa região, dos ápices dos premolares, vista, melhor dizendo, numa radiografia do canino superior direito, que eu preciso reconhecer que eu estou frente à imagem do seio maxilar e não de uma alteração. Nessa outra radiografia aqui, da região do canino inferior esquerdo, eu estou vendo essa imagem radiolúcida próxima aos ápices desses dentes que não estão totalmente erupcionados, então são dentes em formação. Lembrar que dentes em formação possuem a imagem da papila dental. Então eu tenho que reconhecer que isso aqui, mais uma vez, não é uma alteração, e sim uma estrutura anatômica normal. Ou que, por mais que esse dente aqui apresente, esteja apresentando uma restauração profunda, tá? Que essa imagem radiolúcida aqui possivelmente não deriva dessa alteração, tá? Por quê? Porque nessa região existe uma estrutura radiolúcida, região de molares inferiores esquerdos, existe uma estrutura radiolúcida muito característica, que é a fóvea submandibular, certo? Então precisamos reconhecer a anatomia radiográfica e as variações dessa anatomia, não só nas intras, mas também nas extrabucais, porque por mais que não vamos realizar essas radiografias, precisamos saber interpretar essas imagens, E, por exemplo, lembrar que essa imagem radiolúcida localizada na região posterior bilateral, tá, do corpo ramo
ângulo, até melhor dizendo, de mandíbula, também é uma estrutura anatômica muito característica, que é o espaço aéreo, tá? Ou a oro e nasofaringe, certo? Então, lembrar das estruturas anatômicas e sempre pensar, é importante, a gente reforça muito isso nas aulas de laboratório. A gente não conseguiu ainda ter aula de laboratório com vocês, mas é importante a gente reforçar que antes de pensar no patológico, a gente sempre precisa lembrar o anatômico. Vai ser muito mais comum o que vocês estão enxergando serem estruturas anatômicas do que alterações, tá? Então, antes de pensar no patológico, primeiro sempre lembrar do anatômico. Mas saber que o patológico realmente existe, tá? E a gente saber reconhecer quando está frente a uma alteração, a uma patologia, tá? E também, além de reconhecer a presença da patologia, saber fazer a leitura do que aquela alteração está me mostrando, tá? Para reconhecer as características dessa alteração, certo? Por exemplo, aqui, ó, claramente não existe uma estrutura anatômica nessa região anterior de mandíbula que tenha essa imagem ou essas características. Então, eu estou frente a uma patologia. Uma patologia ou uma alteração muito bem delimitada, tá? Se eu pegar isso, bem delimitada quer dizer o seguinte: se eu tivesse uma caneta e se eu pudesse riscar essa imagem, eu conseguiria dizer exatamente aonde eu tenho tecido alterado e aonde eu tenho tecido sadio. Então, ela é muito bem delimitada. Tem o que a gente chama aqui de linha radiopaca ou halo radiopaco ao redor, também dando uma característica de delimitação. Eu tenho dentes envolvidos nessa região aqui, mas esses dentes não estão sendo reabsorvidos, tá? Então, tudo isso aqui está me dizendo que eu estou frente, provavelmente, a uma imagem patológica benigna, tá? Claramente vê que não é uma estrutura anatômica, porque não existe uma estrutura anatômica com essas características, tá? Então, essa imagem aqui, ó, tá me mostrando uma imagem um pouco mais feia, digamos assim, né? Com relação àquela imagem anterior, uma imagem muito menos delimitada, tá? Mas uma imagem mal delimitada nem sempre significa uma imagem ou uma característica, uma patologia maligna, tá? Isso aqui provavelmente é uma alteração inflamatória, porque as alterações inflamatórias, assim como as alterações malignas, elas têm um crescimento muito rápido. E tudo que tem crescimento rápido, possivelmente não tem uma imagem muito bem delimitada, tá? Então, através da leitura dessas características aqui, eu posso reconhecer que eu estou frente a uma patologia e quais são as características dela. No caso aqui, crescimento rápido, não crescimento lento, porque ela é mal delimitada. Então, dessa forma, ou eu penso numa alteração de características mais malignas, ou eu penso numa alteração que pode ser até uma alteração do tipo inflamatória, como no caso é. Isso aqui é uma osteomielite. A alteração anterior era uma lesão cística, mais uma vez, tá? Temos várias lesões císticas mostradas nessa aula aqui, certo? Também, para interpretar, é interessante que a gente tenha ótimas condições de visualização, ou seja, precisamos sempre interpretar as radiografias físicas nos negatoscópios, tá? A gente não pode interpretar frente à luz de uma janela ou à luz do refletor. Radiografias precisam ser interpretadas sob condições adequadas, no caso aqui nessa caixinha de interpretação aqui, que é um negatoscópio. No caso das radiografias digitais, elas já estão na tela do computador, né, que a gente já tem uma condição adequada. Sempre que possível com lupa, para conseguirmos realmente visualizar o que a imagem nos mostra, tá? Lembrar as radiografias intraorais sempre montadas nas cartelas, identificadas com nome e data de realização, especialmente, né? São os dois dados mais importantes que a gente tem que registrar nas imagens, certo? Então, sempre condições
adequadas no ambiente adequado, sendo que o ambiente adequado para a gente visualizar uma radiografia normalmente é um ambiente escurecido, tá? Porque nesse ambiente escurecido é que a gente realmente vai conseguir visualizar as nuances de densidade diferentes da radiografia, tá? Os contrastes e as densidades de diferença para poder realmente visualizar o que é anatômico, o que é alteração e o que a radiografia está nos mostrando. Tá? Ainda para interpretar, o que é muito importante é a gente sempre montar uma rotina de interpretação, tá? E essa rotina diz respeito ao que a gente chama de abordagem sistemática sobre a radiografia, aqui no caso a radiografia panorâmica, tá? Na aula de panorâmica, eu sei que a Prof. Carol aborda isso com vocês, então é muito importante, quando a gente vai interpretar, ter essa rotina de interpretação através da abordagem sistemática, tá? No caso da PAN, como, né, a Carol já comentou com vocês, a gente divide desde a área de onde existem os rebordos, né, ou as estruturas dentárias, a região, no caso de maxila e seios maxilares, fossas nasais, a região de corpo de mandíbula, a região das ATMs, a região do ocioide e da coluna, tá? E a região dos ramos ascendentes. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, se a gente tem uma alteração grande, né, essa alteração pode nos chamar a atenção e desfocar de outras alterações menores que essa radiografia possa apresentar, por isso é importante a gente ter uma abordagem sistemática. E isso não só sobre as radiografias extras, mas também sobre radiografias intraorais. É muito importante a gente ter uma abordagem sistemática sobre as radiografias intraorais também, porque elas podem não ter uma área de abrangência tão grande quanto as extras, mas mesmo assim, se a gente tiver uma alteração muito grande nessa radiografia, ela pode chamar atenção e desviar de outras alterações menores que essa imagem pode ter, tá? E nessa abordagem sistemática das radiografias intraorais, normalmente a gente divide ela em duas partes para analisar, tá? As estruturas dentárias, ou seja, avalio esmalte, dentina, câmara pulpar, condutos radiculares. A gente sabe que o cemento a gente não consegue avaliar com tanta precisão, né, em função das características que esse cemento apresenta em relação à dentina, mas a gente avalia, né, estrutura por estrutura de cada um dos elementos dentários presentes na imagem e também as estruturas de suporte, né, crista óssea alveolar, osso medular, osso esponjoso, osso compacto, a lâmina dura, o espaço do ligamento. Então, todas as estruturas de suporte do dente também devem ser avaliadas de forma adequada, tá? Vocês têm um material, tá, lá no e-aula, tá, sobre abordagem sistemática de radiografias intrabucais, certo? Que eu peço para que vocês façam a leitura, tá? Sobre o que a gente avalia adequadamente e de forma muito cuidadosa, tá? Em cada uma das estruturas dentárias e cada uma das estruturas de suporte. É uma leitura complementar que eu peço para que vocês façam, porque ela é extremamente importante para as aulas que se seguem a partir dessa aula aqui, que são as alterações de cárie dentária, alterações relacionadas ao periápice, as chamadas periapicopatias, e as alterações de periodonto, as periodontopatias, certo? Bom, e também o que é muito importante a gente pensar como requisito essencial para a interpretação é se aquele paciente que está sentado na tua cadeira para você avaliar, tá? E que apresenta uma determinada imagem para você, de uma determinada estrutura, não tem uma imagem anterior daquela mesma estrutura para ser avaliada, tá? Porque frente a uma determinada imagem atual, a gente tem que pensar,
tem que lembrar, né, que se o paciente tiver uma imagem prévia, ela pode nos dizer muito em relação à imagem atual. E nisso eu trago uma imagem de um caso clínico para vocês, certo? Deste paciente que apresenta essas alterações, tá? A gente consegue observar aqui que, logicamente, além, né, de destruição das estruturas dentárias, além dessas alterações aqui dentárias, esse paciente possui algumas alterações ósseas bem importantes, algumas delas radiopacas, outras radiolustas, então tanto na mandíbula como na maxila, esse paciente apresenta todas essas alterações. Quando formos perguntar para ele sobre imagens prévias, sim, ele apresentava algumas imagens prévias que nos mostram, né, como essas lesões ou essas alterações que ele apresentava anteriormente, qual era o aspecto que elas possuíam, né? O que nos ajuda a pensar em alterações que possuem uma característica de mudar de densidade, né? Se formos olhar essa imagem, atualmente ela encontra-se radiopaca, mas anteriormente ela era uma alteração radiolúcida, ou seja, é uma alteração que possui a característica de mudar de densidade, certo? Então, frente a essa característica dessas alterações, a gente pode descartar algumas possibilidades diagnósticas, incorporar outras e chegar ao melhor diagnóstico possível, tá? E como recomendações finais dessa sequência de aulas, tá? Lembrar que uma radiografia nunca deve ser realizada sem uma indicação clínica. Radiografia não é forma de triagem. Radiografia precisa ser justificada para ser realizada, tá? Antes de realizar um novo exame, questionar sobre imagens anteriores, tá? Porque essas imagens anteriores podem nos mostrar ou nos dar um guia para chegar ao melhor diagnóstico, tá? E que um exame radiográfico de um paciente adulto que não possui nenhuma alteração pode ter uma validade clínica de até 2 anos, tá? E para finalizar, deixo essa mensagem, que a gente, radiologia, a gente interpreta, tá? Uma imagem, um exame por imagem, ele deve ser sempre interpretado, nunca se adivinha em cima de uma imagem. Então, o que a gente precisa saber é todos esses princípios para poder interpretar as imagens da melhor forma possível.